sombra leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Paixão que vem de dentro, como dizia o meu vizinho bêbado, louco de paixão. Vou controlar essas emoções aí, controlar as paixões. Por que controlar as paixões? Manter o controle, mas será que isso é certo? Tipo, para quem quer ser um artista ou para quem quer iluminação espiritual, controlar a mente parece uma coisa assim muito ditatorial, né? Já dizia Platão, para não sermos escravos das paixões, termos precaução, inteligência ao lidar com a vida, temperança. Temperança é aquela carta do tarô, do equilíbrio. A emoção certa para cada tipo de evento na vida. Uma coisa equilibrada, um sentimento proporcional à circunstância, como diria Aristóteles. Portanto, este controle emocional, o controle das paixões, não é uma coisa de opressão, mas uma coisa de inteligência, de humanidade, de temperança, equilíbrio, zen. Porque se a gente deixar as emoções à vontade, elas são uma energia que vai desestabilizar todo o entorno psicoemocional e social da gente. Então, esse equilíbrio emocional, ele não é você ser sempre alegre e excluir a tristeza para ficar sempre alegre, uma linha reta, isso não existe. Não, as emoções são um maremoto, emoções de alegria, emoções de tristeza, e entre outras, vários nomes que a gente pode dar para vários níveis desta energia das entranhas. Diria que o equilíbrio, então, é você não se exaltar demais, nem para cima nem para baixo, e nem de menos, a ponto de se tornar um robô. A vida é equilibrada, com sorrisos e lágrimas, e uma constância, uma temperança, um saber, um conhecer-se, um observar-se. Meditação, cultura zen. Isso em tempo integral. Os cães estão fazendo os seus latidos diários. Vamos observar? Vamos ouvir? Autoobservação e equilíbrio interior. Isso são dádivas de um ninja, como tem aquele seriado japonês antigo, né? Engraçado, muito engraçado por sinal. Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Equilíbrio. Equilíbrio é uma dádiva. Por que ninja? Porque o ninja jamais luta com raiva ou com tristeza. Ele talvez jamais lute. Ele sabe lidar com temperança, com equilíbrio. Os ninjas eram praticantes de meditação zen. Meditação. A arte de manter-se em equilíbrio. A arte de manter-se em paz. A vida que é alegre, a vida que é triste, mas você é sempre em paz. É uma arte manter a nossa mente tranquila, límpida como um lago sereno, invulnerável aos maremotos, aos terremotos da vida. Invulnerável ou menos vulnerável às agitações da vida. Ou melhor, às agitações do cérebro emocional. Porque nós temos um cérebro emocional, uma amandita, amígdala cerebelar, tem forma de amêndoa. É o cérebro emocional que fica no meio, embaixo do córtex, desta grande massa cinzenta, pensante, racional, lógica, totalmente conduzida pela amígdala,
como quem não quer nada. Sabe, o nosso cérebro é um todo. Lembra bastante aquelas flores, as hortênsias, né? Eu sempre vejo um pé de hortênsia cheio de cérebro. A gente não tem tanto controle em relação às coisas da vida. Na verdade, talvez nenhum controle. A vida vai e a vida vem. A vida é alegre, a vida é triste. Isso são palavrinhas que identificam não uma qualidade da vida em si, claro, mas por que ela seria alegre ou triste em relação ao bem-estar da gente? É apenas um ponto de vista que haja alegria e tristeza no maremoto da vida. Uma vez compreendido isso, a gente vai ficando cada vez mais em temperança, equilíbrio, em paz de saber que nada que está acontecendo realmente tem a ver exatamente comigo ou com este eu que parece ser um eu, que está à mercê das atividades da vida como um barquinho de papel. Deixamos a natureza ser o que ela é, nós fazemos parte dela. O que é a temperança, senão uma observação e o encontro de um outro eu mais profundo que em nada balança na agitação do cérebro mental ou das coisas da vida. Ele apenas observa, e não observa de hoje, observa de sempre, desde o início dos tempos. Antes de haver um cérebro e uma percepção aparente de que este é um eu, antes disso já existia o observador, já existia a vida acontecendo, já existiam os altos e baixos, que não são altos e baixos, são apenas eventos cíclicos da existência. A gente não tem controle disso enquanto seres humanos. A gente não tem controle exatamente de quando a vida vai ser alegre ou triste, quando ela vai nos trazer bem-estar ou não, mas a gente pode controlar, usando a palavra do início do vídeo, a gente pode controlar o tempo em que a gente fica no bem-estar ou no mal-estar em relação às coisas da vida, porque o nosso cérebro, ele faz muito disso, ele pega um momento e estica ao máximo, que nem um elástico, então a gente pode ficar em mal-estar durante muito mais tempo do que a própria vida causou aquele evento triste. Entende? Foi um momento que houve uma coisa triste. Um insulto, uma perda, um momento de luto. O nosso cérebro tem a incrível capacidade de esticar estes momentos tristes para o resto da nossa vida, para o resto da nossa existência, enquanto a vida já nem é mais baixa, no caso, ela já está em alta e a gente nem percebe. A gente fica obcecado pelo mal-estar e alimenta o mal-estar. Alimenta o mal-estar. A gente alimenta o nosso cérebro emocional propositalmente para sentir raiva ou tristeza. Você já percebeu isso? Que você tem um prazer de sentir raiva e tristeza? Algum benefício misterioso? Por exemplo, um militante, tem muitos desses por aí, eles gostam de sentir raiva, eles precisam da raiva para que esse movimento social tenha algum combustível, algum propósito. Então é alimentado uma raiva. Você já percebeu que não adianta mostrar-lhes o óbvio, porque este óbvio acabaria com o seu truque de alimentar o seu ódio? Então a gente sim, a gente treina, a gente causa esses maus estares a nós mesmos, dizendo que talvez a vida esteja causando, o governo, a situação externa. E é tudo interno, o segredo é todo interno, cara. A gente assedia a nossa amêndoa cerebelar, a nossa amígdala, a nossa amiga amígdala cerebelar, o centro das nossas emoções. A gente vai lá cutucar ela com varinha curta
para ela ficar com raiva, para a gente se tornar mais combativo contra não sei o quê. Observe nas pessoas. É fácil observar. Observe em si mesmo, talvez seja um pouco mais difícil. Mas observar as pessoas é o primeiro caminho. Um relacionamento. Um relacionamento você está observando a si mesmo de uma maneira mais fácil de entender. É sempre você mesmo. Mas você observa você mesmo pelo espelho da sociedade. Lá pelas tantas você percebe, opa, isso tudo está acontecendo aqui dentro. Porque existe um fator crucial. A sua consciência humana é capaz, sim, de transformar a vida ao seu redor. E não a vida ao seu redor apenas manipular a sua consciência. A sua consciência é muito mais forte, vamos dizer assim, do que as circunstâncias materiais, psicoemocionais. A sua consciência é uma coisa mais evoluída, ela precisa ser compreendida como tal, como a sua verdadeira natureza. Mas se você nunca olhar para ela, então os fatores da vida vão ser sempre maiores do que realmente são. A emoção mais forte que acontece em nosso sistema biológico, psicoemocional, nosso corpo, nosso cérebro, é a raiva. Quando uma coisa nos ofende, quando uma coisa não sai como a gente gostaria. É um sentimento, uma emoção, desde pequeno a gente está à mercê dela. Vai acontecer, sempre acontece. Na verdade, a vida não é nada pessoal em relação a nós, a vida só acontece. Lembre-se que é apenas um ponto de vista esse negócio de bem-estar e mal-estar. A vida tem certa frieza enquanto a gente não participa dela conscientemente, separadamente. É essa a questão, né? Eu sempre falo aqui nos outros vídeos do canal sobre cultura zen, a mente se separa da vida. Aí ela não consegue realmente curtir o equilíbrio dessas movimentações todas. Ela se isola. Então a raiva é uma emoção bastante forte. Se alguém te fecha no trânsito, você vai se catar o filho da Peppa. Mas você também pode pensar, ah, ele não me viu, tá tudo bem. É simples, aparentemente simples. Mas quando os nervos estão à flor da pele, não é tão simples. Mas é a única cura. Cura. É a única forma de trazer o equilíbrio. A raiva, na verdade, é um desequilíbrio muito forte. É o mais forte de todos que acontecem dentro de nós. Quando a gente está com muita raiva, realmente a gente não vai pensar em equilíbrio nenhum. Por isso é interessante a gente pensar nisso enquanto a gente está bem. Uma vez fizeram uma pergunta para o mestre Sadhguru, como é que eu evito a raiva? Bom, a raiva não pode ser evitada, porque ela não é uma coisa, ela não é uma pedra no caminho, ela é uma criação mental. Sim, uma criação. Estamos todos à mercê da raiva, porque a nossa mente está flutuando junto com as coisas da vida, e lá pelas tantas a nossa mente vai se isolar numa coisa chamada ego, e esse ego vai se sentir frustrado às vezes e ficar com raiva. É uma criação, não da vida, não do mundo, mas do mecanismo este mecanismo. Então a raiva é criada. Ao mesmo tempo a gente pode criar bem-aventurança, felicidade, alegria, bem-estar espiritual, bem-aventurança, paz interior. A gente pode criar. Tá, mas como é que eu evito a raiva? Você não cria mais a raiva. É como uma linha de produção. Eu me lembro quando eu trabalhava em chão de fábrica, numa fabriquinha de sapatos e calçados, tinha vários modelos de sapatinhos. E quando o modelo acabava e entrava outro modelo para ser fabricado, todo o maquinário da linha de produção era trocado. As máquinas saíam de lugar porque o novo modelo tinha necessidades diferentes de linha de produção. É exatamente assim que acontece dentro de nosso cérebro. A gente não quer mais raiva, a gente troca as máquinas de produção, troca a linha de produção e começa a produzir bem-aventurança. Não tem outro jeito. A consciência humana é maior do que a circunstância cerebral, emocional, social, o sentimento proporcional à circunstância. Qual é a raiva proporcional
a circunstância? Qual é a raiva certa? A raiva equilibrada? Benjamin Franklin dizia: a raiva nunca vem sem nenhum motivo, mas, no entanto, quase nunca é um bom motivo. Teve um menino que ficou com raiva da mãe que xingou ele e decidiu sair de casa. Vou sair de casa e não volto nunca mais. Quem nunca, né? Saiu, foi caminhar, chegou até o final da cidade, aonde começa a ficar sem casas e apenas mato, flores, natureza, indo em direção ao interior. Diz o menino que ficou tão em paz, tão feliz, tão tranquilo com aquele clima todo, com aquela natureza toda, paz, silêncio, zumbido de abelhas, passarinhos, e a raiva passou. Passou. Então ele voltou para casa. Parou a linha de produção de raiva. Não se trata de refutar a raiva, refutar a ofensa, reofender, reabastecer a raiva. A raiva é tipo um veneno. A gente está envenenando o nosso corpo, porque a amígdala cerebelar, o hipotálamo, essas outras coisas que os neurocientistas dão nomes, elas liberam no organismo da gente, através de informações elétricas, elas disparam no corpo informações elétricas que fazem o corpo produzir substâncias químicas que envenenam o corpo, porque são em demasia. Quanto mais a gente pensa na raiva, o momento já passou, mas a raiva a gente estica como um elástico e continua criando substâncias químicas em demasia. Então, é uma coisa realmente mecânica, é realmente uma linha de produção, mas essencialmente a gente pode observar e controlar a nossa mente, no bom sentido. Pare de produzir isso, não é mais necessário. Seja ponderado, esteja em temperança, equilíbrio, paz interior. Paz interior. Pare de produzir coisas que causam o seu próprio mal-estar. Nós falamos de raiva, mas isso serve para preocupações quaisquer, ciúmes, inveja e outros nomes que se dá a essa circunstância aparente de mal-estar que acontece do lado de fora. Na verdade, são só as ondas da vida chegando até a praia. E nós estamos imersos nessas ondas, nós somos a vida acontecendo. É claro que nós vamos velejar junto com essas ondas, mas o interessante para o ser humano é que ele pode observar isso tudo de uma maneira fora da mente, mais consciente. Fora da mente significa mais junto com a vida, porque a mente está fora da vida. Ela criou uma vida à parte, um elástico, né? Essa é a questão. Consciência é a vida. E a mente entenda como um instrumento, uma ferramenta que pode fazer a consciência humana perceber esse mistério todo, mas também pode isolar a consciência deste mistério. Então, por isso, a gente precisa aprender a controlar, no sentido aprender a usar a nossa mente de uma maneira mais inteligente. Para mais cultura zen artística, terapêutica e educativa, presencial e online, links na descrição. Abraço, até outro vídeo.